Existem conceitos morais absolutos? Não existe apenas um conjunto de princípios morais e as pessoas devem concordar em obedecer a um conjunto de leis para que sua moral possa ser modificada. Mas o conceito moral pode ser diferente, quer dizer, as leis devem ser apenas uma direção básica para evitar que as pessoas se matem e prejudiquem umas às outras. Eu acho que há mais um alerta moral, onde estamos começando a questionar as coisas que nos foram passadas tradicionalmente. E eu acho que estamos tentando buscar o que é certo ou errado. E chegamos à conclusão de que não existe certo nem errado. Eu não acho que exista nenhum princípio moral absoluto. A única coisa que é verdadeira, eu acho, e que talvez deva ser considerado como uma regra básica para todo mundo, que é só faça com os outros o que gostaria que fosse feito com você. Isso já é o bastante. Eu acho que as pessoas não têm nenhuma moral. Pois é, só existe uma Madre Teresa e eu acho que não há muito mais do que isso. Se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Esta profecia de Jesus sobre o tempo do fim, sem dúvida está se cumprindo na nossa sociedade egoísta, comodista e preocupada só em defender o seu. A iniquidade abunda mais do que nunca na história do mundo e não se pode negar que o amor entre muitas pessoas com certeza esfriou. Nos Estados Unidos, 50% de todos os casamentos terminam em divórcio e 1/4 de todas as crianças que nascem, os pais não são casados. Um outro versículo na segunda epístola a Timóteo diz que nos últimos dias o homem seria sem afeição natural. Na época do Antigo Testamento, algumas das nações pagãs também eram sem afeição natural. Tanto que era comum as mães fazerem o que a Bíblia descreve como fazer os seus filhos passarem pelo fogo. Isto referia-se ao costume de oferecerem os seus bebês para o deus demoníaco Moloque, um ídolo imenso com braços móveis presos com dobradiças nos cotovelos. A sua boca abria e fechava e havia um fogo enorme dentro dele. Era o método que eles, no seu egoísmo, usavam para livrarem-se de seus bebês. Os métodos atuais, na nossa geração moderna e iluminada, são tão cruéis e bárbaros quanto os antigos. Apesar da medicina moderna deixar evidente que a vida humana começa no ato da fecundação, todos os anos milhares de criancinhas indefesas são assassinadas em hospitais e clínicas antes de nascerem, ainda dentro do ventre das suas mães. A palavra de Deus diz: nas orlas dos teus vestidos se achou o sangue das almas dos inocentes. O aborto é uma indústria que gera 700 milhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Todos os dias são abortados antes de nascerem uma média de 4.257 seres humanos nos Estados Unidos, ou seja, 1,5 milhão por ano. Há 2 abortos para cada 5 nascimentos no mundo. Na antiga União Soviética, uma mulher normal tem 4 abortos durante a sua vida. 90% das primeiras gestações são abortadas. Todos os anos, no mundo todo, 54 milhões de crianças são assassinadas dentro do ventre das mães. Apesar de algumas mães abortarem por razões justificadas, no geral, o aborto é um dos maiores pecados pelos quais Deus vai julgar esta última geração. Um outro é a sodomia. O livro do Gênesis relata detalhadamente como os homens de Sodoma tentaram molestar sexualmente os mensageiros angélicos enviados por Deus quando estes foram avisar Ló para fugir da cidade antes que ela fosse destruída. Bring them out unto us. Bring them out, that we may know them. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Jesus aqui estava dando uma outra ideia das condições e tendências do mundo logo antes da sua volta. Aumentaria a sodomia, ou seja, o homossexualismo masculino. Sem dúvida, os padrões de moralidade hoje são como nos dias de Ló, e iguais aos que prevaleciam em Sodoma e Gomorra. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. As escolas públicas dos Estados Unidos apostataram da fé quando, em 1963, proibiram oficialmente a Bíblia e a oração dentro das escolas. Agora, em milhares dessas escolas, uma das matérias que vale pontos é uma doutrina de demônios, a magia negra. Estima-se que existam mais de 200 mil feiticeiras praticantes nos Estados Unidos e que literalmente milhões de americanos mexem com alguma forma de ocultismo, fenômenos psíquicos, espiritismo, demonologia e magia negra. As estatísticas mostram que a venda de livros de ocultismo dobrou nos últimos 4 anos. A magia negra hoje não é mais coisa que se faz às escondidas. Muitos vídeos de rock mostram abertamente a adoração a Satã e ao inferno, tudo completo com os símbolos, liturgia e rituais de magia negra. Milhões de jovens estão presos nas suas garras malévolas. Esses sons horrendos e de tormento estão literalmente enlouquecendo alguns jovens e aliciando-os para a dependência das drogas, para o suicídio, perversão e angústia infernal. Aos poucos, o mundo foi capturado por espíritos enganadores, ao ponto de hoje aceitarem até os atos mais descarados de blasfêmia e profanação. Existe uma verdade superior? Na minha opinião, acho que existe uma verdade última. Eu acho que nossa verdade superior está em nós mesmos. Todo mundo, todos a têm em seu interior e é só uma questão de ouvir a si mesmo. Eu costumava acreditar em Deus. Quando eu era mais novo, eu acreditava em todas as histórias, acreditava em todas as regras e nos mandamentos. Quando eu era pequeno, eu era católico. Então comecei a pensar mais filosoficamente sobre as coisas, com mais profundidade. Havia tantas perguntas que eu não podia responder. Então cheguei ao ponto em que realmente não sei se há respostas e não se pode negar ou confirmar também. Minha maior preocupação é quando falam no aumento dos terremotos. E olho para trás e não lembro de tantos terremotos ocorrendo. Eu acho que os desastres são naturais, sabe? A cada século há muitos deles, então não se pode dizer nada a respeito. É natural, por isso que chamamos de natural. Eu acho que a Terra está tentando dizer acordem, no que se refere à camada de ozônio. Está tentando pedir socorro, porque estamos destruindo totalmente a Terra toda. E vai chegar o dia em que não teremos mais jeito, e nenhum de nós mais vai estar vivo, porque as árvores terão desaparecido, a água será poluída e estaremos mortos. Tecnologicamente, nós chegamos tão longe. Em nossos avanços e tudo o que estamos fazendo, é impossível não nos enxergar avançando, mesmo que isso cause reveses. Os cientistas disseram, eu acredito, em termos de conhecimento humano, nós sabemos talvez mais do que sabíamos, sei lá, acho que há mais ou menos um século atrás. Então, quer dizer que estamos explodindo. Bem, de acordo com o desenvolvimento das comunicações, podemos saber o que acontece através do mundo em 2 segundos. E há 100 anos não podíamos fazer isso, e agora nossa comunidade é global. A comunicação, sabe? A gente pode ligar para qualquer lugar do mundo, pode ligar o seu computador e ir a qualquer lugar. E isso é muito importante. A tecnologia está se desenvolvendo. Assim, vemos cada vez menos dinheiro sendo usado, mais cartões, cheques, compras pela internet. E pode crer que, em breve, o dinheiro será obsoleto. A Bíblia prevê a situação moral da humanidade no final dos tempos. Será que estaríamos testemunhando tais coisas? Moralidade. Jesus disse em Mateus 24, versículos 4 e 5, que nos últimos dias muitos viriam em seu nome proclamando ser o Cristo e que enganariam a muitos. Em minhas viagens através do mundo nos últimos anos, eu realmente encontrei pessoas que seguiam líderes que proclamavam ser Cristo, e isso não aconteceu em apenas 1 ou 2 países, acontece no mundo todo.
Por exemplo, enquanto eu falava em Moscou, um sujeito apareceu, interrompeu a palestra e disse que o que eu falava sobre a Bíblia não era verdade, que eles estavam seguindo o Messias, o verdadeiro Messias, e que ele lhes dizia a verdade e que as pessoas deveriam seguir tal recado ao invés de seguirem a Bíblia. Ele era um pregador itinerante, ex-carpinteiro. Nunca tinha saído do pequeno país de Israel. E ele ousou dizer que nos últimos dias muitos virão em meu nome. Eles não irão se intitular Buda, eles não vão se intitular Confúcio, eles irão se intitular Jesus Cristo. Isso foi bastante audacioso. E mesmo assim temos toda espécie de gente dizendo ser Jesus Cristo. Eu sou Deus. Vocês não sabem quem vocês entrevistaram agora. Esse homem é simplesmente Deus. Suas vidas abreviadas por um louco que proclama ser Deus. A reencarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo foi um grande mestre, como ainda é hoje. A palavra que se torna carne, como diz a Bíblia. O próprio Jesus alertou que nos últimos dias muitos viriam dizendo ser o Cristo e o Messias. A paisagem hoje está literalmente repleta de indivíduos que dizem ser Cristo, e os gurus orientais estão bem no topo dessa lista. Nós, hoje em dia, estamos vendo muitas pessoas dizendo ser o Messias. O mais recente foi Farrakhan, que acaba de anunciar que ele é o Messias dos tempos modernos. E muitos estão sendo enganados. Jesus disse: falsos profetas e falsos messias surgirão. Eles apresentarão grandes sinais e maravilhas e enganarão, se possível, até mesmo os escolhidos. Há tantas pessoas hoje em dia na nova era que proclamam serem messias ou dizem estar transmitindo a sabedoria do Messias. Há Shirley MacLaine declarando que ela é Deus e é algo que me impressiona. As mentiras nas quais os homens acreditam, uma vez que rejeitaram a verdade. As palavras de Cristo estão se realizando. Hoje, diante de nossos olhos, esses são os sinais dos últimos dias, de acordo com Jesus. O oculto. Nas últimas décadas, eu venho acompanhando um padrão em nossa sociedade atual, através do qual as pessoas estão incrivelmente interessadas numa dimensão metafísica, mística, oculta. E isso é algo que literalmente está acontecendo em todos os países do mundo. Hoje, através do conceito de que Deus é tudo, porque as pessoas adotaram um ponto de vista metafísico oriental, elas se voltam para a yoga, para a meditação, para experiências extracorpóreas ou para uma crença na consciência dos cristais. As ideias consideradas pagãs no passado estão sendo adotadas hoje como uma nova espiritualidade e estão literalmente sendo adotadas em todo o mundo. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos dos demônios. Eu tenho viajado pelo mundo entrevistando pessoas que usam drogas, psicodélicos, que praticam yoga, se submetem à hipnose. Há cerca de 200 maneiras de se chegar ao estado alterado de consciência. No estado normal de consciência, o espírito faz funcionar o seu cérebro. No estado alterado, tal ligação é relaxada, permitindo outro espírito para se interpor. Desligar os neurônios do cérebro, criando um universo de ilusão, se refere a ter cuidado com ceder a espíritos sedutores e doutrinas dos demônios. Uma das grandes coisas de hoje em dia é a incorporação, a comunicação com seres espirituais, presente no mundo dos negócios. E como já disse, eu viajei pelo mundo entrevistando pessoas e posso lhes dizer isso. Há uma comunhão da informação que lhes é transmitida. Todos recebem a mesma revelação dessas entidades espirituais. Paulo falou sobre a doutrina dos demônios em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, e que estaria envolvida num logro que também ocorre em nome do cristianismo. Ele falou sobre muitas pessoas que desviariam as pessoas, e é isso que estamos vendo acontecer. Um dos maiores enganos que ocorrem em nosso tempo está acontecendo em nome do cristianismo, quando as pessoas adotam uma forma de cristianismo baseada em experiências extrabíblicas. Quem somos nós? Somos contra a mistura de raças, somos a favor de Jesus Cristo. Está trazendo uma criança para esse meio. Acha que isso é bom para ela? Eu sei o que é bom para ela.
Pois, a Bíblia diz que devemos criar as crianças da maneira que deve ser. E esta é a maneira. Havia alguma outra coisa que controlava completamente o meu corpo. Muitas coisas estranhas estão ocorrendo em nome do cristianismo. Nós vemos o surgimento da adoração satânica, dos cultos satânicos. Nós o ouvimos através dos músicos. Nós o vemos invadindo a cultura da juventude de hoje. E nós vemos os jovens fazendo coisas tão terríveis, coisas inimagináveis. Por que são atraídos para esses cultos satânicos? Por que eles não podem ser atraídos para esses cultos? Porque eles não foram informados sobre a verdade do Evangelho. Porque os pais deles não compartilharam com eles a verdade de Deus. Nós temos uma epidemia de jovens participando em algumas formas de satanismo. Vamos pegar uma parte do sangue ou do corpo e beber ou comer. Todas as religiões estão se unindo ao satanismo. Estamos inaugurando uma nova era satânica. A evidência está à nossa volta e tudo que precisamos fazer é vê-la. Salve, Satanás! Salve, Satanás! Salve, Satanás! Há um grande fascínio pelo oculto, porque eles não têm a verdade de Deus em seus corações. Nunca antes vimos tal explosão de cartomantes, hipnotismo, videntes, feiticeiros, masmorras, dragões e esse tipo de coisa que vemos no nosso mundo de hoje em dia. Eu tentei algumas coisas diferentes, magia, Krishna, coisas assim. Eu sou livre e aberta, mas eu acredito realmente que os deuses foram apenas inventados para ajudar a encontrar uma razão para a vida, porque não sabemos as respostas. Acho que estamos nos tornando mais tolerantes. Os crimes e as coisas que acontecem na sociedade estão fazendo com que a moral decaia e nos tornemos mais tolerantes. Menos pessoas estão indo às igrejas, é o declínio dos valores morais, valores éticos, novamente atribuídos ao controle dos pais. Nós, como adultos, temos a tendência a dizer uma coisa e a fazer outra. Mas nós queremos que as crianças façam exatamente o que mandamos quando lhes mostramos algo totalmente diferente. Em outras palavras, quer dizer, faço o que eu digo, mas não o que eu faço. Declínio moral. Legalize o aborto. Em 2 Timóteo, capítulo 3, nós lemos: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, antes amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo uma forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Essa geração tem assistido à explosão de pornografia e o aumento dramático do aborto, sendo exigido em todo o mundo. Nós, como geração, somos amantes do prazer e somos insolentes para com Deus. Um exemplo de nossa geração profana é a explosão de prostituição infantil, de acordo com World Watch. A prostituição infantil por todo o mundo aumenta de forma desmedida. Somente na Tailândia há uma estimativa de 800 mil crianças prostitutas, a maioria com menos de 16 anos. Ou consideremos o fato de que a legalização do aborto se espalhou mundialmente a partir de 1960. De acordo com Planned Parenthood, 50 milhões de bebês são abortados a cada ano em todo o mundo. Em outras palavras, essa geração está assassinando 137 mil bebês indefesos a cada dia. Certamente, é uma geração sem amor, brutal. Jesus declarou: Pois assim foi como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Não é surpresa que nos tempos de Noé, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência.
Quando ouvimos as notícias e sabemos dos crimes hediondos que são cometidos pelo mundo, lamentavelmente sabemos que tal profecia também está sendo realizada. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus! Não acredito que tenha acontecido. Malvado, brutal, repugnante e horrível. Escolha uma palavra. Após 4 décadas de aumento nos índices de criminalidade, 6 vezes mais assaltos à mão armada, agressões, o triplo de números de estupros, o dobro de números de homicídios, a questão é por quê? O número de adolescentes que mataram foi além do dobro desde 1985. Isso é ruim, e a pior notícia é o que ainda está por vir. Uma das coisas que quase todos observam hoje é a violência, o terrorismo, a imoralidade que está acontecendo literalmente ao redor do mundo. E as pessoas se perguntam o que está acontecendo, por que está acontecendo, o que está acontecendo ao comportamento humano. De acordo com o livro de Romanos, capítulo 1, podemos facilmente entender isso porque a Bíblia nos diz que quando o homem rejeita a Deus como Criador, nós podemos esperar ver o homem seguir o caminho da depravação. Quando não há Deus, o homem não presta contas a Deus. Não há moral, não há valores e o homem pode criar suas próprias regras. Jesus disse: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E em Gênesis 13:13, que se refere aos dias de Ló, nós lemos: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Hoje a perversão e o prazer sensorial não são apenas tolerados, mas com frequência até mesmo ostentados. Mas Jesus nos diz que em meio a essa perversidade, Sodoma era próspera e havia uma falsa sensação de paz. E hoje, como um todo, nossa sociedade é mais próspera do que qualquer geração prévia. Mesmo assim, nossa perversidade continua sua espiral descendente. De acordo com a US News and World Report, os americanos gastaram cerca de 8 bilhões em pornografia em 96. Isso é mais do que os americanos gastaram em 96 com a indústria de música de rock ou em todos os filmes de Hollywood reunidos. E à medida que olhamos para o nosso panorama moral e social, devemos concluir que o final dos tempos está próximo.